Depois do Fan finalmente chegar à escola e salvar os seus amigos de serem mortos por um lobo gigante, eles se encontraram com o Bai em um ginásio. E também tinham vários outros sobreviventes ali. Eles ficam se perguntando se eles estavam seguros ali, só que eles não tinham muita opção, então eles não sabiam se eles deveriam sair ou não. Essa era uma emergência de nível 4 e a capital tinha caído, com certeza. Um dos alunos que estavam ali com eles disse que eles estavam protegidos sim porque tinha uma barreira, paredes e tudo mais e os monstros não iriam conseguir entrar. Por mais que eles já estivessem na cidade, pelo menos ali eles estavam seguros. Mas o pessoal é pé no chão, eles sabem que se eles ficarem ali, provavelmente eles vão morrer porque tinham lobos e monstros para todos os lados. Eles pensaram em algo aqui. Se eles saírem em pequenos grupos, eles pelo menos teriam uma chance de sobreviver. O Shang explicou que o dever deles era de proteger os alunos, mas outros professores pensam de uma maneira diferente. Como eles estavam nessa situação, não importava se eles eram professores ou não. Então os alunos mais fortes se voluntariaram para tentar fazer alguma coisa. Até a Zou entrou nessa. O Zeng, por outro lado, ficou preocupado com o quão perigoso seria se juntar aos alunos que vão tentar fazer alguma coisa fora desse lugar. Mas o Fan só disse que era muito mais perigoso ficar com o grupo maior, então não tem muita coisa que eles pudessem fazer. Quanto mais pessoas juntas, mais os monstros vão ser atraídos por elas. A maior parte dos alunos eram fracos e não conseguiriam ser capazes de enfrentar os monstros. Então eles decidiram se juntar ao pessoal que iria sair. Todos ficam bem alegres que o Fan vai ajudar eles. E enquanto isso tudo estava acontecendo, nós vemos a Lin lutando contra um monstro. E nesse exato momento ela foi salva pelo Yanzo e eles conversam sobre como isso era de fato tudo culpa daquele culto. Eles não sabiam até o momento qual era o objetivo final do grupo, e ela falou que ela conseguiu com sucesso tirar a água e colocou em um frasco. Ela diz pro Yanzo que ela entregou pro Fan e diz que ele seria capaz de cuidar daquilo. O Yanzo acreditava que ela tinha tomado a decisão correta, já que ninguém esperaria que logo ele estaria com a água. Ele era novo e com certeza o pessoal do culto acreditaria que ninguém em sã consciência acreditaria algo tão importante a um jovem assim. Então agora, os dois se separam para poder encontrar o Fan. Enquanto isso tudo estava acontecendo, o Musou e a Ninzu chegaram de fato em uma zona segura, onde tinha uma barreira protetora. A primeira coisa que ela faz é perguntar se algum aluno da escola de magia chegou lá. Os soldados levaram o seu pai para cuidar dos seus machucados, e eles dizem que nenhum aluno chegou ali ainda. Ela estava muito preocupada com o Fan. E enquanto isso, o pessoal que se juntou lá na escola começou a andar pela cidade se espalhando para ter uma visão melhor de toda a situação. O Zeng encontrou um monstro se alimentando. Ele fica completamente chocado ao ver que, só no ato dele virar o rosto por um segundo, o monstro desapareceu. Eles não conseguem aceitar o fato de que o monstro simplesmente sumiu, então eles decidiram caçar esse monstro. Esse monstro tinha uma velocidade incrível, diferente dos outros. Então o Shang pediu para que eles assumissem a liderança sobre essa situação. Então logo nesse momento, enquanto eles estavam procurando, um dos alunos foi atacado pelo monstro. O Fan conseguiu atordoar ele por um segundo, e o Shang finaliza sem grandes problemas. Mas algo surpreendente aconteceu. O aluno que foi atacado, que no caso é a Luna, morreu com apenas um golpe. O monstro era muito rápido, e isso foi o suficiente para acabar com a vida dela. O Shang acreditava que isso tinha sido por culpa dele por não ter notado o monstro, mas o Fan disse que eles não tinham culpa sobre isso. Eles simplesmente eram fracos demais, não tem como lutar contra esses monstros. O Shang queria entender como o Fan conseguiu se manter calmo com tudo isso acontecendo. Mas o Fan explicou que ele já estava acostumado com isso, porque ele passou praticamente os últimos 2 anos lutando contra os monstros junto com os caçadores. E ele também falou que, mesmo assim, em certas situações ele ainda estava morrendo de medo, e só não demonstrava isso para não passar insegurança para todas as outras pessoas que estavam ali. O Zeng tinha ido procurar para ver se tinham mais lobos por ali, e ele encontrou 3. Os alunos ficaram muito felizes em saber que tinham poucos ali. Mas um dos alunos, que se chama Mulvaney, disse que esses lobos eram ainda mais fortes que os outros, e o Fan deu a ideia de um plano onde o Zeng vai ter que distrair um dos lobos. Eles eram muito rápidos em linhas retas, mas quando eles estavam indo em direções diferentes, eles ficam lerdos, então essa é uma vantagem para o Zeng. Assim, eles poderiam acabar com os monstros sem grandes problemas. O segundo lobo vai ser preso por gelo e os alunos vão tentar finalizar o último juntos. O Fan diz que, com todos os poderes combinados,
eles vão ser capazes de derrotar os monstros, e todos concordam em seguir as ordens do Fan e fazer esse plano. Eles começaram a executar ele, e o Zhang começou a tentar se aproximar de um dos lobos e se lembra das instruções do Fan. Ele se lembrou de ser muito corajoso como o Fan e pensa em como ele poderia se aproximar do monstro sem que ele visse. Ele se lembra de como ele deveria correr em direções diferentes também para não ser pego. Mas no momento que ele teve contato visual com o lobo, ele congelou. Mas bem na hora que ele ia sofrer o ataque, ele conseguiu escapar e saiu correndo. Mas isso não durou por muito tempo. O Zhang foi atingido. Ele percebeu em como o lobo estava usando as árvores para mudar a direção, mas ele não consegue pensar muito sobre isso porque ele foi atacado mais uma vez. O Zhang conseguiu atingir o lobo com o seu poder, mas ele percebeu como esse lobo era forte, a diferença deles era absurda. Ele queria muito que alguém viesse ajudar ele, mas no momento que ele se lembra que ninguém iria chegar, ele entendeu que deveria fazer o seu trabalho para que o lobo não vá atrás do Fan. Então, quando o monstro se aproxima, ele bolou um plano, e pela primeira vez ele consegue usar o poder de nível 3 e evita o ataque do lobo. O monstro agora parecia estar bem mais lento do que ele era antes, e com essa nova confiança que ele ganhou, ele se virou para enfrentar o lobo e engana ele, o matando. Então, percebendo que os lobos não eram tão assustadores como ele pensava, nós vemos um outro na floresta. Ele estava passando pelo poder do gelo do Bai, e eles estavam em uma situação muito complicada. O Bai percebeu que não iria conseguir congelar o monstro, e eles decidiram que iriam ir falar com os outros. O parceiro do Bai já estava acreditando que eles tinham que abandonar o grupo, mas o Bai falou que eles não tinham muita chance de sobreviver a isso sem os outros, e eles vão ter que correr. Os outros estavam conseguindo segurar o outro lobo, e o Zhang chegou desesperado porque ele estava bem lascado. Ele queria assistência médica, e o Bai por outro lado também chegou, mas o lobão ainda estava atrás dele. O Fan teve que parar de lançar o seu raio no lobo para atacar o outro. Então, com a combinação dos seus poderes, ele consegue acabar com o monstro sem grandes problemas. Em um outro lugar, o pai do Fan ainda estava se arriscando com o He para conseguir encontrar o Fan, mas no meio do caminho, o pneu dele furou. Ele tinha muito medo que os monstros aparecessem enquanto ele estivesse arrumando o pneu. E o He só diz pra ele que era por isso que ele deveria se apressar enquanto fica dentro do carro só esperando ao invés de ajudar. O pai do Fan vai pedir ajuda, mas ele fica surpreso quando o He simplesmente sumiu do carro. Enquanto isso, o pessoal que estava lutando contra os lobos conseguiram de fato acabar com os três. E isso só aconteceu por conta das ordens do Fan. Ele, por outro lado, era muito humilde e acredita que ele nunca conseguiria derrubar os lobos sozinhos. Ele só conseguiu isso por conta da ajuda de todos. O trabalho em equipe era muito importante para eles conseguirem sobreviver. Os ratos eram os mais fracos e os lobos bem mais fortes, então eles precisavam tomar mais cuidado com eles, pois eles eram bem mais difíceis de matar. O Bai explicou que já sabia disso, e o Fan diz para ele que o seu poder era o mais importante de tudo. Eles começaram a discutir mais sobre isso, e não estava indo para um caminho muito bom. Nessa treta toda, o Zhang desmaiou. Ele estava ferido e não parava de sangrar. O Shang explicou que, devido ao ataque especial do monstro, ataduras não vão parar o sangramento. A única coisa que vai realmente ajudar é uma medicação especial, e aqui o Shang se lembrou de uma farmácia próxima. Eles deveriam se apressar para ir até a zona segura. O Fan manda eles irem na frente enquanto ele vai buscar a medicação. Mas o Zhang acordou um pouquinho e pede para que o Fan não se arrisque por ele. Ele poderia continuar assim, mas o Fan falou que iria fazer isso por ele, para ele continuar liderando o grupo com o seu poder do vento. Enquanto o Fan vai para a farmácia, um dos membros da equipe usou uma detectação de ondas para determinar se existiam monstros por perto e viu que não tinha nenhum. O Zhang disse que estava com muita dor, mas ele estava confiante em que o Fan iria conseguir voltar em breve. O silêncio deles mostra o quão cansado e atordoado eles estavam com tudo isso que estava acontecendo. Eles continuaram o seu caminho com muita cautela, e o Zhang falou que no deserto geralmente o silêncio é um sinal de perigo. Isso deixa eles um pouco preocupados, já que não tinha nenhum sinal de monstros por perto, e as ondas também não acharam nada. Isso era estranho, e do nada o Bai sentiu algo, e foi mostrado um monstro que eles não tinham visto antes. O Bai explicou que esse era um nível muito alto dos lobos, e por algum motivo ele não foi detectado. Ao mesmo tempo em que isso acontecia, a Lin estava com muitos problemas depois de salvar um cara. Mas um outro cara do exército apareceu. Ela reconheceu ele como o instrutor Yang.
e ela explicou para ela que o posto na fronteira foi abandonado. Ele estava indo para a escola para proteger um aluno, e como ela viu que ele conseguiria andar por aí sem grandes problemas por conta do seu lobo de estimação, ela passou a tarefa do Fern para ele, porque ele estava com a água sagrada. Então agora, tudo que ela precisa fazer é distrair o culto que estava por trás de tudo isso. Eles provavelmente ainda acreditavam que ela estava com a água da primavera sagrada, então isso vai ajudar muito. Enquanto o Fern estava indo para a farmácia, ele estava prometendo que não iria deixar o Zeng morrer, porque ele começou a se lembrar em como o Zeng disse que gostaria de frequentar uma boa universidade e como ele queria se mudar para uma cidade maior, porque assim ele iria conseguir fazer coisas mais significantes na sua vida. Ele queria trabalhar duro para não ficar para trás pelo Fan, e o Fan só fica muito ansioso, porque em cidades maiores significa que tem muito mais mulher. Enquanto ele estava pensando nessas coisas, o Bai estava falando que existiam vários níveis de monstros. Aparentemente, os lobos que estavam brigando com eles até agora eram apenas os soldados e nada mais. Esse que apareceu agora era de uma patente muito maior, como se fosse um comandante. O Bai falou que eles não tinham nenhuma chance contra esses grandões. O Zeng fica se perguntando se o Fan também teria dado de cara com um desse. E nós vemos que ele encontrou um se alimentando dentro da farmácia. Mas ao mesmo tempo, ele fica bem aliviado ao ver que também encontrou o remédio que o Zeng precisava. O monstro, que era um rato, pulou no Fan, mas o Fan desviou e ele caiu pela janela da farmácia. E o Fan só fica de olho enquanto ele é devorado por um daqueles lobos gigantescos. Ele fica pensando em como nunca tinha encontrado um monstro desse tamanho antes. Aí nesse momento ele reparou que provavelmente os outros monstros estavam se escondendo desse cara aí. Então ele fica em choque quando percebe que o monstro começou a esmagar o prédio inteiro. Enquanto isso, o Zeng começou a falar pro pessoal para eles esperarem um pouco, porque o Fan logo iria chegar. Mas o Bai disse que provavelmente ele já estava morto. Então, como eles estavam vivos, eles precisam sair dali agora. O pessoal de fato concordou com ele que não tinha por que eles morrerem também. Eles precisavam chegar na zona segura, e isso é o que o Fan teria feito. Então do nada, o Fan apareceu saindo dos esgotos com o remédio pro Zeng. Ele fala que o risco que ele correu valeu muito a pena. O Zeng foi curado na hora e fica muito grato ao Fan. O grupo principal estavam bem surpresos do quão bem esse grupo estava indo, mas eles ficam ainda mais chocados ao ver que uma das alunas morreu. Eles conseguiram ver o sacrifício que esse grupo estava fazendo e expressam muito otimismo sobre o sucesso deles. Então agora, nós conseguimos ver o quão ruim estavam as coisas para todos na cidade. Os monstros estavam cada vez mais presentes ali, e tem um em especial que estava comandando tudo. O pessoal estava quase conseguindo chegar à zona segura. O Fan olha para a água sagrada e pensa o quão perto ele estava de completar a sua missão principal. Mas nesse momento, eles encontraram mais um monstro. Só que eles ficam aliviados ao ver que o instrutor estava ali do lado dele. Era o monstro de estimação dele. Eles pediram para ser escoltados pelo resto do caminho, mas ele não responde e só diz que ele estava procurando fé. Ele não conseguiu entender o porquê disso, então Yang pediu para ele entregar a água da fonte sagrada agora mesmo. Ele diz que o culto estava querendo, e era importante para ele pegar para não ter problemas e ficar muito mais seguro com ele. Ele estava com uma cara de malícia e dava para ver que ele não estava falando a verdade. O Fan estava bem cético quanto a isso e disse que aquilo também estava seguro com ele. Então ele vai segurar e vai entregar para o próprio Kong e manda o Yang sair da frente. Mas nesse momento o Yang mostrou seu verdadeiro lado sem pensar duas vezes. Ele diz que matou várias pessoas para chegar até aqui, e se o Fang não sair da frente dele agora, ele vai ser o próximo. Será que o Fan vai ter que encarar ele mesmo, ou tem outra escapatória para essa situação? Todo mundo achava que o Yang era um cara legal, mas ele tá se mostrando o contrário. Então vamos ver o que vai acontecer para as coisas se arrumarem. Falta tão pouco para eles conseguirem chegar na zona segura, e aparece essa agora? Deixa o seu like aí, que amanhã sai a parte 6.